Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigo Borges aqui trazendo mais um conteúdo sobre redes industriais e automação aqui no canal. Galera, o tema de hoje é sobre um protocolo de rede aí que eu sou muito fã, tá? Que é o Ethernet PowerLink. Vocês conhecem o Ethernet PowerLink? Já tiveram a oportunidade de trabalhar com essa rede? É uma rede, eu vou adiantar assim, se eu fosse colocar o top 10 dos protocolos que eu mais gosto aí, com certeza o Ethernet PowerLink estaria no top 3 aí, que é um protocolo muito bom de se trabalhar e muito bacana e muitas vezes muito subestimado, tá bom? Então se você quer aprender, quer conhecer um pouquinho mais sobre o protocolo Ethernet PowerLink, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Já deixa agora o seu like nesse vídeo se você curte esse tipo de tema e compartilha esse vídeo aqui com a galera que você conhece que trabalha com automação, principalmente aquele pessoal que trabalha com equipamentos da BIR, que eu tenho certeza que essa galera vê muito o Ethernet PowerLink por lá, tá bom? Então após a vinheta, a gente vai vir aqui para minha apresentação e eu vou mostrar para vocês o que é o Ethernet PowerLink, como ele funciona. Vamos ver aqui um overview geral da tecnologia, tá bom? Então bora lá! Beleza, galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Ethernet PowerLink, né? Uma rede que é real-time e é uma rede baseada no Ethernet industrial. Vamos conhecer um pouquinho dessa tecnologia que eu particularmente gosto bastante. Então, o Ethernet PowerLink, né, ele é um protocolo que foi criado pela empresa austríaca BIR lá em 2001, beleza? Então a BIR desenvolveu, depois em 2013 ele passou para um grupo independente que era o Ethernet PowerLink Standard Group, só que esse grupo ele foi infelizmente dissolvido nesse ano de 2023 e aí a BIR assumiu novamente o controle lá de cuidar do protocolo, né? Desenvolver, fazer melhorias e educar também em relação ao protocolo, tá? Mas ele continua sendo um protocolo totalmente aberto, tá? Então o PowerLink ele não tem patente, ele é totalmente independente de fornecedor, independente se é a BIR que está cuidando agora, porque ela criou e tal, mas ele é um protocolo que não é exclusivo, que eu quero dizer, né? Ele não é só da BIR, você não vai só ver o PowerLink em equipamentos da BIR, ele pode ter vários fabricantes aí que trabalham com o Ethernet PowerLink. E esse é um protocolo, galera, que ele é puramente baseado em software, tá? Então ele é muito bom porque você vai ver que devido a essas características eu posso portar ele para diversas plataformas diferentes. E o mais importante de tudo, ele oferece desempenho em tempo real. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão de tempo real aqui, tá? Vou explicar para vocês e mostrar algumas diferenças. Inclusive vou comparar com algumas redes Ethernet industrial que a gente tem aí no mercado. Beleza? O PowerLink, para quem conhece já a rede Kenopen, né? Galera mais antiga aí que trabalhou muito Kenopen e trabalha ainda, né? Porque o Kenopen é um protocolo também muito difundido até os dias de hoje. O PowerLink ele integra os mecanismos do Kenopen dentro dele, tá? Então você vai ver lá termos que são comuns de você ver no Kenopen, né? Como SDO, PDO, mensagem NMT, esse tipo de informação que você vê lá no Kenopen, você vai ver aqui no Ethernet PowerLink, porque na verdade ele tem o Kenopen lá rodando na camada de aplicação dele. E ele usa todos aqueles objetos, tá? A gama de mecanismo do Kenopen eu tenho aqui dentro do Ethernet PowerLink. Muita gente costuma dizer que o Ethernet PowerLink é o Kenopen sobre Ethernet, né? Não é 100% isso, tá? A gente não pode negligenciar as características do Ethernet PowerLink que ele tornam ele tão único, mas o Kenopen tem uma grande parcela aqui no desempenho, né? E na funcionalidade da rede Ethernet PowerLink. A rede Ethernet PowerLink também ela atende de uma forma bem geral, bem completa ao padrão I3E 802.3, tá? Então ela tem todos os recursos aí do Ethernet padrão, do Ethernet Standard, né? Conforme a gente costuma dizer. Então ela não modifica o padrão Ethernet. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Porque tem algumas redes aí que elas modificam o padrão Ethernet para poder alcançar o famoso tempo real. O PowerLink não, e a gente vai ver isso aqui nessa pequena apresentação. Agora eu vou fazer com vocês aqui uma pequena comparação entre os protocolos de rede baseados em Ethernet. Tá? Isso aqui é só para a gente contextualizar aqui onde que o PowerLink se encontra.
Hoje, segundo uma pesquisa da empresa HMS Networks, né, foi feita aqui no ano de 2023, que é quando eu estou gravando essa aula, 68% das redes industriais são redes baseadas no protocolo Ethernet. Tá? Então, cada ano que passa, né, esse número aumenta, porque a tendência é sempre que as redes Field Bus, né, as Field Bus mais antigas, as seriais, elas vão perdendo espaço, né, e as redes baseadas na internet vão sempre ganhando cada vez mais espaço. Isso é natural da evolução. E aqui a gente tem uma lista, né, o top 5 das redes industriais mais utilizadas no mundo. Tá? Então aqui em primeiro lugar tem os protocolos Profinet e Ethernet IP, com 18% do mercado. Depois eu tenho o EtherCAT, com 12%. Modbus TCP com 5%, e aí já vem a posicionamento do nosso Ethernet PowerLink que a gente está estudando aqui nessa aula. O PowerLink e o CC-Link-E, eles estão aqui na quinta posição com 3%. Tá? Eu digo quinta porque eu tenho os dois primeiros aqui empatados, né? São 2, 3, 4, e a quinta posição aqui, ou se for considerar os dois juntos, seria a quarta posição, vamos colocar assim. Aí tu fala, Rodrigo, é 3%, mas é 3% de todas as redes Ethernet aplicadas no mundo, galera. Isso é muita coisa. E essa comparação aqui, vou ser bem sincero com vocês, você comparar o Ethernet PowerLink com o Profinet, Ethernet IP e Modbus, eu não acho uma comparação muito justa, porque o tipo de rede é diferente, está baseado em Ethernet, sim, mas eu posso separar aqui, vamos botar assim em categoria. Eu separaria o Profinet, Ethernet IP e o Modbus numa categoria e o EtherCAT e o PowerLink em outra categoria, tá? Porque os propósitos dela, o tipo de mecanismo dela é totalmente diferente. A Profinet e a Ethernet IP, por exemplo, elas não vão ter só redes que a gente chama de hard real-time, né? Que são aquelas redes que exigem um tempo crítico. Tá? Elas também têm aplicações que a gente chama de soft real-time, né? E até aplicações que não são tempo real. Então ela tem algumas abordagens diferentes. Também tem o tempo real. O Profinet, por exemplo, tem o IRT. Tem também o tempo real, que seria comparável que é o PowerLink e o EtherCAT, mas a grande maioria das aplicações não é com o IRT. Então, assim, como elas têm uma abordagem... E o Modbus nem se fala, né? Então, como elas têm uma abordagem um pouco diferente, eu acho que comparar essas redes não é muito adequado, tá? Então, se tiver que fazer a comparação, teria que ser entre EtherCAT e PowerLink, aí, que são duas hard real-time, vamos colocar assim, né? Mas a gente vai discutir isso aqui mais pra frente, beleza? Então vamos ver algumas diferenças de termos aqui nessa questão de tempo real, né? Para a gente poder entender o que seria esse tempo real, o que seria uma rede determinística, uma rede probabilística. Eu vou dar uma visão geral aqui, tá? Falar de forma sucinta, só para a gente poder contextualizar tudo aqui. Primeiramente, a gente tem que entender, né, que um padrão Ethernet, de forma geral, só por si só, ele não garante para a gente uma rede determinística, né? Então, uma rede industrial, ela não pode não ser determinística, ela precisa ser determinística. Porque, por exemplo, você está lendo lá a informação de uma remota do campo, que é um sensor, por exemplo. Quando o sensor atuar, você precisa que essa informação ela chegue com um tempo determinado para o seu controlador, né? Eu não posso ter, por exemplo, características de Ethernet que acontece de repente ter uma colisão lá e o pacote não ser transmitido naquele momento, ter que esperar um tempo para depois ser transmitido. Então, isso não pode ocorrer aqui dentro da automação. Então, o mecanismo que a gente trabalha na Ethernet, ele tem colisões, então ele tem atrasos. E aí, as redes que trabalham com o Ethernet, cada uma delas desenvolve um tipo de mecanismo para poder evitar essa questão de colisão de dados. E aí, né, diminuir esses atrasos e tornar a rede que a gente chama de determinística, né? A gente fazer a rede realmente se tornar uma rede em tempo real. E para obter esse desempenho em tempo real, cada um dos protocolos industriais eles vão ter um tipo de medida preventiva específica. Eu vou citar esses principais aí que eu falei com vocês nessa aula, tá? Eu sei que é a aula do PowerLink, mas a gente acaba comparando um pouco as outras redes para poder ter um contexto aqui, a gente poder entender, né? Mas a gente vai ver. Mas primeiro vamos entender o que é esse mecanismo aqui do Ethernet, o que é essa questão de colisão. Então vamos lá, como é que funciona o padrão Ethernet? O padrão Ethernet ele é um padrão onde os dispositivos que estão na rede eles vão trocar informações. Aqui tem uma animaçãozinha que simula um barramento, né, que era muito comum antigamente, você ter um cabo coaxial aí ligando as estações em forma de barramento. Então os dispositivos eles vão enviar dados. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer de em algum momento dois dispositivos querendo transmitir ao mesmo tempo. E aí quando isso acontece, ocorre o que a gente chama de colisão de dados. Tá? Então os dados eles
que são trafegados, né, pelos dois dispositivos que vão enviar, por exemplo, agora o dispositivo 2 e o dispositivo 5 vão enviar ao mesmo tempo. O dado vai colidir e a informação não vai chegar para os destinatários que deverão chegar. Tá? Existe uma técnica, existe um protocolo que gerencia, né, o acesso ao barramento de uma rede Ethernet padrão, que é o CSMA-CD. E é justamente esse padrão aí que faz com que a rede não seja uma rede determinística. Tá? Porque o que acontece? Se ocorrer uma colisão, primeiro vamos entender como é que começa para o dispositivo transmitir. O dispositivo, na hora que ele vai transmitir, por exemplo, esse dispositivo que vai transmitir, ele escuta o barramento. Não tem ninguém transmitindo, ele vai lá e transmite. Beleza, a informação chegou para a máquina aqui. Porém, pode acontecer de dois dispositivos ao mesmo tempo escutarem um barramento que não tem nada sendo trafegado e eles decidirem transmitir ao mesmo tempo. É o que aconteceu na imagem aqui e aí você tem a colisão. Esse protocolo CSMA-CD é o que gerencia isso. E aí, quando ocorre a colisão, o que acontece? Os dispositivos eles vão ficar um tempo sem transmitir, esperando para ver se vai ficar livre o barramento. E todos os outros também, né, que escutaram essa colisão, eles vão aguardar. E isso faz com que a gente perca aquele tempo que deveria ser transmitido o dado. Né? Ele vai ser transmitido? Vai, mas em um outro momento. E ainda tem uma situação, se ocorrer 15 colisões consecutivas, o dispositivo ele desiste de transmitir, né, o dado. Então essa é uma característica do Ethernet padrão que não se adequa aos nossos processos industriais. Existe uma outra situação que você pode usar, em vez de um barramento assim, né, coaxial que não se usa mais, é usar um dispositivo chamado hub. O dispositivo hub ele é a mesma coisa como se fosse um barramento assim ligando as estações. Por ele é um equipamento que tem as portazinhas RJ45 aqui, né, com os conectores que os cabos conectam aqui em cada porta. Porém, esse cara ele é um grande repetidor, né, porque a informação que chega em uma porta é transmitida para todas as outras portas. Então, todos os dispositivos aqui, né, pegam a mesma informação que foi trafegada em qualquer uma das portas. Tá? E eu já vou adiantar para vocês que o nosso Ethernet PowerLink ele usa esse tipo de conexão aqui por padrão, tá? Ele usa hubs. Aí tu vai falar assim, pô, Rodrigo, mas nesse jeito aqui não é a mesma coisa que está aqui em cima. E você não falou que se tiver aqui pode haver colisão, aí vai entrar o CSMA-CD e vai interferir no tempo aqui que vai ser transmitido o dado, né? As estações vão ter que esperar se ocorrer colisão para poder retransmitir e com isso gerar muitos atrasos? Sim, mas eu daqui a pouco vou mostrar para vocês que o protocolo do PowerLink ele tem uma solução para isso, tá? Lembra que eu falei que cada rede Ethernet, né, tem uma solução individual para poder tratar essa questão? Mas vamos lá, esquece o PowerLink agora. Vamos focar aqui no padrão Ethernet. Como é que a Ethernet padrão resolve esse problema de colisão aqui? Aí a gente vai usar um outro dispositivo que é o chamado switch. Esse camarada aqui ele é como se fosse o hub, porém ele cria links individuais aqui dentro dele para conectar estações específicas. Então, você pode ver que os dispositivos, quando vão se comunicar, eles criam como se fosse um link aqui interno, né? E comunicam com o dispositivo individualmente. Não tem mais como eles colidirem dados aqui, né? Porque eu tenho um cara que gerencia isso. Aí existe switch de camada 2, switch de camada 3, né? Um VMAC, outro vai ver por IP. Enfim, tem avanços aqui, depois vocês podem pesquisar aí, tem muita informação na internet. Mas isso aqui já resolve o problema de colisão. Porém, esse gerenciamento aqui, esse processamento, né, ele é um processamento muito mais robusto do que um processamento que eu tinha aqui no hub. O hub não tem processamento praticamente nenhum. Então, o dado que chega vai. Aqui no switch, eu já tenho um tempo maior, né, porque eu tenho mais processamento, então eu tenho mais atraso também na comunicação. Então, dependendo do tipo de comunicação que você quer usar, esse atraso pode ser considerável ou não. Aí eu tenho switch de armazenamento e caminhamento, que eles chamam de storage forward. Tem o de corte, que é o chamado cut through, que ele só pega o dado e já encaminha. Então, mas aí são outros detalhes que eu não vou entrar aqui agora, mas botem isso na cabeça, que o switch ele trabalha para resolver problema de colisão. Porém, né, ainda não é o suficiente para determinar que eu posso trabalhar com Ethernet no chão de fábrica. E aí a gente vai entrar num conceito aqui agora de algumas abordagens que os dispositivos usam para poder trabalhar, né, com o Ethernet e também falar um pouquinho o que seria o tempo real, né, o hard real time e o soft real time. Né? Que o tempo real, praticamente, imagina que você tem um controle de tempo real. Imagina que você tem lá um processo onde você tem lá um sistema de aquecimento e você tem lá um sensor de temperatura e você tem lá uma válvula que liga lá um resfriamento do sistema.
Então você tem um set point lá para você mínimo e máximo, que você tem que manter as temperaturas, e aí você precisa executar um controle de uma válvula para ligar e desligar esse sistema. Então o controle em tempo real seria o tempo que você leva para poder fazer esse acionamento, tá? Entre ligar e desligar uma válvula dependendo do set point. E existem dois tipos de tempo real quando a gente está trabalhando aqui com comunicação, que é o hard real time e o soft real time, que são características de algumas redes aqui que a gente trabalha, beleza? O hard real time, e que a gente pode dizer assim, ele é aquele tipo de tempo, tá, de transmissão que eu não posso ter variação, vamos colocar assim. Então, se eu definir que uma comunicação ela é 900 microsegundos, um exemplo, se o ciclo ali tem que ser 900 microsegundos, eu não posso ter um ciclo de 800. Eu não posso ter um ciclo de... Quer dizer, 800 não, um ciclo de 1800. Ou eu não posso ter um ciclo de 1200. Então, se ele é 900 microsegundos, ele tem que ser sempre aquele tempo ali de 900 microsegundos. Eu tenho uma criticidade, né? Eu tenho algo que realmente precisa ser seguido ali. Se esse tempo for violado, se eu ultrapassar esse tempo, por algum motivo, ele vai ter um sinal de falha, vai dar uma falha de violação de tempo de ciclo e eu vou ter problema na minha rede. Um exemplo que a gente pode usar para esse tipo de controle aí, para esse tipo de comunicação hard real time, são quando a gente tem controles de movimento, né? Então, normalmente, quando você tem lá controles que exigem tempos inferiores a milissegundos, né? Quando a gente vai trabalhar com a casa de microsegundos, a gente trata isso dizendo que a gente tem lá um sistema que vai trabalhar com hard real time, tá? E normalmente, dessas redes que eu citei, quais são as redes que vão trabalhar com hard real time? A rede Ethercat, o nosso protocolo Ethernet PowerLink, e você pode citar também o o Profinet IRT, que é o isócrono real time. Muitas vezes, em vez de você ouvir falar hard real time, você vai ver também sobre isócrono real time, ok? É a mesma ideia, tá? E eu tenho aqui também o soft real time, que a maioria dos protocolos usa esse cara. Então esse cara aqui, ele também é tempo real. Então eu também tenho lá um controle que é determinístico, é um controle que vai ser executado lá no tempo definido. Porém, ele é um tipo de controle que ele tolera alguns pequenos desvios dentro de um intervalo limitado. Também não é qualquer desvio, né? Dentro de uma faixa ali aceitável, dependendo do protocolo, eu posso tolerar esse desviozinho e continuar tendo meu controle de tempo real. Um exemplo para esse tipo de sistema de soft real time. Quando, por exemplo, você aceita lá um tempo de milissegundos, de centenas de milissegundos, ou, por exemplo, 100 milissegundos, 200 milissegundos, algumas aplicações típicas, aí, por exemplo, como o Profinet RT, né? Trabalhando com sistemas aí de I/Os, você pode ter um tempo aí de 10 milissegundos, que é bem padrão. Algumas situações você encontra algumas redes aí trabalhando com 4 milissegundos. Então são tempos aí que você vai usar o quê? Para fazer um controle de um processo, um controle de temperatura. Você vai controlar uma remotazinha para ler entrada e saída digital, por exemplo. Então, são os soft real time, tá? Então a gente tem essas duas definições. Por isso que eu falei lá no início que eu não gosto de comparar o PowerLink, por exemplo, com o Profinet, com o Ethernet IP, Modbus, porque, né, o Ethernet PowerLink ele se enquadra dentro do hard real time e os outros estão mais para soft real time. O Ethercat também trabalha com hard real time, então aí dá para a gente ainda conversar, né? Mas aqui então, né, o exemplo para vocês, o soft real time seria mais para essa questão de tempos assim que podem ter um pequeno desvio, e o hard real time não, é aquele tempo que tem que ser e acabou, beleza? Então, existem 3 abordagens aqui para essa questão de tempo real, né, cada rede ela adota, né? E eu vou falar um pouquinho delas aqui com vocês, tá? Então, os 3 tipos de abordagem que a gente pode ter é o seguinte: eu posso ter uma abordagem que é baseada em TCP/IP. Então, os protocolos que a rede Ethernet vai usar baseado em TCP/IP, eles são baseados na camada do TCP/IP padrão. Então, ele vai usar os mecanismos do TCP/IP e como é que ele atinge o tempo real? Ele vai embutir essa funcionalidade de tempo real, esses mecanismos para tempo real, na camada superior do protocolo. Tá? Então, por exemplo, aí o Ethernet IP, né, que na camada superior ele vai usar o protocolo SIP lá para poder atingir esse tempo real. Então, geralmente essas soluções elas têm uma faixa de desempenho um pouco mais limitada comparado com as outras, mas continuam sendo tempo real, ok? Qual é a segunda abordagem que a gente tem?
são as redes que adotam o padrão Ethernet Standard, né? O padrãozão mesmo do Ethernet, que no caso aqui o nosso Ethernet PowerLink adota esse cara. O protocolo então adotado, eles são implementados sobre a camada Ethernet padrão. E qual é o benefício de fazer isso? A tecnologia que escolhe fazer isso, né, ela vai se beneficiar com a evolução da Ethernet sem ter que ficar fazendo grandes investimentos. O protocolo Ethernet PowerLink está nessa faixa aqui e ele não altera lá o padrão, né? E eu tenho lá o padrão que muitas outras redes escolhem, né, o outro caminho, que é você modificar o padrão Ethernet, né? Seria uma Ethernet modificada. Então, a camada Ethernet padrão, os mecanismos do Ethernet e até mesmo a infraestrutura podem ser modificados. Com isso, quando uma tecnologia ela escolhe fazer isso, ela está fazendo o quê? Ela está colocando a questão de desempenho acima da conformidade com padrões Ethernet. Então, é muito mais fácil de você integrar redes que adotam, né, manter o padrão Ethernet do que redes modificadas, por exemplo. Ok? E assim, vou tentar exemplificar para vocês aqui mais ou menos dessas redes que eu falei, né, que são as redes aí que eu citei, quais são as diferenças, né, quais são os padrões que elas usam e quais são as diferenças aí que elas têm uma da outra. Então, uma diferença que é crucial aqui dos sistemas Ethernet que a gente tem, né, comparados, é como eles vão organizar a sua transferência de dados, beleza? Para poder alcançar esse tempo real, né? Então, por exemplo, a rede EtherCAT. A rede EtherCAT, ela tem uma técnica de comunicação, né, que é um método que a gente chama de método de soma. Como é que é isso? A rede EtherCAT é como se fosse um grande anel ali, né? Então, cada ciclo de dados, as informações que são enviadas, elas vão trafegando. O telegrama que é enviado, ele vai viajando de um nó para o outro, tá? É como se fosse uma caixa lá, né, que o mestre da rede ele manda, né? E aí cada dispositivo da rede ele pega suas informações e coloca dentro dessa caixa e vai passando adiante para o outro nó. Essas informações podem ser dados que o mestre solicitou, né? Ou pode ser informações que o mestre mandou também. Então, quando a caixa chega lá para o nó, ele pega a informação que é para ele e coloca a resposta dele dentro da caixa e passa para o próximo. Então, é uma grande viagem, né, do telegrama que vai passando de nó a nó, tá? E coletando também a resposta, tá? Então ele bota o dado dele e tira a informação que é para ele também. Isso vai passando todos os dispositivos da rede e até chegar de novo no mestre, beleza? E já as outras redes, elas costumam ter uma abordagem mais tradicional, né? Então a gente tem um procedimento de telegrama único que a gente fala. Então é uma informação sendo enviada e uma resposta sendo trazida de volta, tá? E aí a gente tem aqui, né, alguns mecanismos diferentes de acesso à rede e sincronização de dados. Por exemplo, aqui no Ethernet PowerLink, que a gente vai ver aqui nessa aula, eu tenho uma estação, que essa estação ela é como se fosse uma estação mestre, né? E essa estação que vai controlar o tempo da rede. Então é por isso, galera, que mesmo trabalhando com o hub aqui no Ethernet PowerLink, eu não tenho risco de colisão. Por quê? Porque eu não tenho estações concorrendo ao mesmo tempo ao barramento. Eu não vou ter dispositivos lá ouvindo o barramento para enviar mensagem. Eu não preciso também ter um switch ali gerenciando isso. Por isso que eu posso botar um hub que tem um tempo de latência, né? O tempo de digito é menor que um switch, e eu posso transmitir meus dados em alta velocidade, porque eu tenho um cara lá que é o nó, gerenciador, né? Que é o chamado de manager, que ele fica controlando o acesso ao barramento, tá? E é ele que controla. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco no outro slide. Já na rede, por exemplo, EtherCAT, ele trabalha com esse método de soma de telegramas, né? E esses telegramas aí, esse pacote que vai rodando, né, coletando todos os dados, ele fica sincronizado com o reloginho que é do mestre da rede EtherCAT. A outra rede que você consegue ter um tempo real, e aqui, galera, entendam quando eu estou falando de tempo real, eu estou falando do tempo isócrono, tá? Estou falando aqui de tempos hard real time, tá? Eu não estou tratando aqui do soft real time. Então, quando eu quero atingir o real time com o Profinet, né, o tempo isócrono, eu vou usar o Profinet RT. Aí, no caso do Profinet, para mim poder alcançar esses tempos aí abaixo de milissegundos, né, com microsegundos, aí eu tenho que adotar uma técnica de switch, que são switches próprios, switches padronizados, para poder fazer a sincronização dos dados, tá? Então é uma coisa mais física. São switches realmente dedicados, não é qualquer switch, é um switch dedicado lá
com o padrão do hardware do Profinet e RT para poder fazer essa comunicação em tempo real. E no Ethernet P, né, eu consigo usar o que a gente chama de SIP Sync, beleza? Que está em conformidade lá com o I3E 1588. E esse camarada ele faz o que? Ele fica mandando informação de tempo para sincronizar toda a rede, beleza? Então essas são as abordagens, né, dessas principais redes aí que eu comuniquei. Agora a gente vai falar especificamente, já que é a aula do PowerLink, vamos tratar especificamente do PowerLink aqui, beleza? Então vamos lá. Como que o Ethernet PowerLink funciona então? Eu já falei para vocês, né, que por característica eles trabalham com hub e eles têm dois dispositivos na rede, tá? Que são os dispositivos que a gente chama de nó gerenciador, que é o MN, e temos o nó controlado, que são qualquer dispositivo aí que esteja trabalhando na rede Ethernet PowerLink. O PowerLink ele usa aí uma mistura de slot de tempo e de comunicação via pooling. Quem já trabalhou com redes aí como Profibus, como Modbus RTU, como Kenopen, DeviceNet, DeviceNet eu nem digo, mas são aquelas redes que trabalham em pooling. O DeviceNet também pode trabalhar com pooling, então posso classificar ele sim. Então, essas redes que você tem requisição-resposta com pooling cíclico, né? É assim que o PowerLink trabalha. Então, como é que é a comunicação na rede? Existe um nó gerenciador e existe lá o nó controlado, como se fosse uma comunicação mestre-escravo, tá? Cada nó da rede PowerLink ele tem um endereço único, ok? Então tá lá, endereço 1, 2, 3, ele pode ser endereçado. Eu posso ter até 239 nós controlados, CNs na rede, tá? Então seria um nó manager, gerenciador, com até 239 dispositivos. Como ele usa comunicação Ethernet padrão, eu posso fazer qualquer topologia aí do padrão Ethernet, tá? Então eu posso ter topologia barramento, estrela, árvore. Normalmente você tem lá topologia encadeada, né? Que é um dispositivo conectando outro, porque cada dispositivo Ethernet PowerLink normalmente aqui por padrão tem duas portas, então você pode entrar com um cabo e sair com outro, tá? Também eu posso colocar hubs aqui depois dividindo. O hub, por exemplo, de 3 portas, eu abri a ramificação de 3 portas aqui, beleza? Mas eu tenho uma liberdade com a questão de topologia. Então, eu tenho aqui, por exemplo, como é que é a comunicação no Ethernet PowerLink. Então, aqui eu vou ter o meu nó manager fazendo uma solicitação para o meu CN. Ele manda um quadro lá chamado pull request, tá? Esse pull request vai para o meu nó controlado e o meu nó controlado só aí dá um pull response. Então, ele informa no barramento. Então, esse aqui é o padrão de comunicação para um dispositivo. E se eu tiver mais dispositivos, como é que é a sequência? Vamos supor que agora eu tenho 2 CNs. Aqui eu vou mostrar com 2, mas a ideia é a mesma para se eu tiver vários dispositivos CN, tá? Então, como é que seria agora? Pela ordem, né, de endereçamento, o meu manager ele envia a solicitação para o primeiro e recebe a resposta. Isso aqui na fase que a gente chama de fase isócrona, tá? Isso aqui tudo em tempo real, podendo chegar aí a tempos muito bons aí, a tempos assim de microsegundos realmente, tá? Aí depois que ele recebeu a resposta do primeiro dispositivo, ele vai e manda a informação para o próximo dispositivo. Então ele vai lá dar um pull request, que é o quadro pull request, que é o PREQ, para o dispositivo segundo, no caso, poderia ser o endereço 2 aqui, por exemplo, e o dispositivo vai responder, beleza? Então esse é o ciclo de comunicação da Ethernet PowerLink. Então é por isso que eu não preciso de um switch para gerenciar o barramento para evitar colisão, porque cada dispositivo aqui ele só vai responder quando for solicitado pelo manager. Eu não tenho dispositivos concorrendo pelo barramento, com isso eu não tenho risco de colisão, com isso eu não tenho problema de retransmissão de dados. Tudo gerenciado aqui pelo nó controlado. Eu só posso ter um mestre na rede, tá? Só posso ter um nó gerenciador na rede e eu posso aí atingir tempos fantásticos aí com o Ethernet PowerLink, tá bom? Eu tenho 3 fases aqui, tá? No Ethernet PowerLink, eu tenho no ciclo PowerLink, né? Eu tenho 3 fases praticamente. Eu tenho a primeira fase, que é o início do ciclo, onde o nó gerenciador ele envia um quadro SOC, que é um quadro para mandar todas as estações sincronizarem. Como eu trabalho com hubs, né? Eu posso mandar informação para todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse SOC aqui vai para toda a rede. Então, por exemplo, aqui eu posso ter N estações aqui, todas elas vão receber esse quadro SOC e vão sincronizar com o mestre ali naquele momento para poder trocar dados.
e aí começa a troca de dados. Aí eu venho a segunda parte, que é a troca de dados cíclico. Então eu tenho aqui o pull request para o CN1, por exemplo, e eu tenho a resposta do CN1. Depois eu tenho o pull request para o CN2 e o pull response, que é a resposta do CN2. Depois eu tenho o pull request do CN3 e a pull resposta do CN3. E eu posso ter vários aqui, aí chegar aqui qualquer até o 239, né, e ter a resposta dele. Acabou essa fase aqui que a gente chama de isócrona, né, que é a fase cíclica de troca de dados. Aí eu passo para o que a gente chama de fase assíncrona. Então o meu mestre da rede, o manager, ele manda um quadro SOA, que é o Start of Assíncrono, e nessa fase assíncrona aqui eu posso mandar tráfego de dados de configuração, tráfego de diagnóstico, posso mandar tráfego TCP/IP normal, tá, galera? Então, como ele é padrão, né, Ethernet, eu posso estar mandando informações aí para dispositivos de rede Ethernet, posso estar trafegando até dados aqui de fluxo, por exemplo, Ethernet, que eu precisar nessa fase aqui. Acabou a fase assíncrona, ele manda novamente um SOC para poder iniciar uma nova fase síncrona. E é assim que é o procedimento da comunicação do Ethernet Power Link. Existem outros métodos que melhoram o desempenho, tá? Mas isso aí é um assunto para uma próxima e que a gente vai ver. Mas esse aqui é o padrão do PowerLink, mas existe pelo menos mais dois métodos aí que você pode trabalhar, que é o método de mensagens encadeadas e o método de multiplexação. E existe o que eu acho que é sensacional na Ethernet PowerLink, que é a comunicação cruzada direta, comunicação CN para CN, tá? Sem precisar passar pelo nó gerenciador, mas também isso aí é um assunto para uma próxima oportunidade. É o que eu mais gosto aqui dentro do Ethernet PowerLink, que é muito bom, principalmente para se tem dispositivos que precisa sincronizar, eixo, essas coisas, é sensacional. Mas vamos lá. Um exemplo aqui de performance aqui do Ethernet PowerLink, né, galera? Eu sempre gosto de trazer exemplos da vida real para poder a gente ver como seria a implantação da tecnologia na prática, para ver que eu não estou falando, né, não é papo furado. Lá na Alemanha tem uma empresa chamada Bruckner, né? Que é uma empresa aí que trabalha no ramo aí da indústria de plástico, de embalagem, de filmes, né? Que eles têm uma aplicação lá rodando com 728 eixos sincronizados via Ethernet PowerLink, rodando a 400 microsegundos. Então, galera, olha o tamanho dessa rede, olha o tamanho dessa aplicação, 728 eixos, galera, a 400 microsegundos. Tem noção do que é isso? E aí, para uma empresa fazer um projeto desse tamanho, né, ter uma produção desse tamanho, com 728 eixos conectados em PowerLink, sincronizados a 400 microsegundos, é porque tem que ser um protocolo muito robusto. Então, depois vocês pesquisem sobre essa empresa na internet, pegar mais informações, mas o PowerLink ele pode ter desempenho sensacional, principalmente aí com essa parte de movimento, né, essa parte de controle de movimento. Eu acho que é até característica da empresa que criou, né, se você parar para olhar a BIR. Um dos destaques da BIR aí, quando você fala de BIR, é a questão mesmo de acionamento, né, de movimentação de eixos, de motion. Eles são muito fortes nisso. Então, provavelmente quando desenvolveram a tecnologia do PowerLink, foi pensando justamente nessa aplicação. E essa aplicação aqui é fantástica. Eu acho muito legal a gente ver esses dados aqui para ver o tamanho do PowerLink, né? E para a gente poder finalizar aqui, de repente falar assim, Rodrigo, mas será que tem gente que usa PowerLink? Cara, tem muita gente que usa PowerLink, tá? Tem muitas empresas. Aqui são algumas das empresas que fazem parte aí dos usuários aí do PowerLink. Então você pode destacar aqui algumas empresas, ó, Vago, Lenser, ABB, a própria BIR, né, que foi a empresa que fundou. E vocês podem ver aqui, ó, Vipa. Então tem diversos fabricantes aqui, tá? Que usam o Ethernet PowerLink, e você com certeza vai acabar se deparando com a tecnologia em algum momento se você trabalha na indústria, beleza? E se você trabalha em indústrias aí com BIR, então é certo que você vai ter aí o PowerLink, porque BIR por padrão, né, nos seus dispositivos adota o PowerLink aí como tecnologia principal. Então é isso, galera. Esse aqui foi apenas um overview da tecnologia PowerLink. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso aí. Então, se você curtiu, você quer mais conteúdos como esse, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a Ethernet PowerLink no treinamento que eu estou lançando nas plataformas de ensino online da Udemy, Hotmart e agora também na Wi-Fi, tá? Então eu vou deixar os links aí na descrição da aula. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Fala comigo ainda que eu te dou um cupom de desconto maneiro para você poder ter um valor diferenciado para você conhecer mais do curso. E o curso está muito legal, galera. Lá vocês vão aprender
muito mais sobre a Ethernet PowerLink do que eu ensinei aqui nessa aula, né? Essa aula eu vou até colocá-la lá também. E vocês vão poder aprender a trabalhar com equipamentos reais e não apenas equipamentos reais, tá? O Ethernet PowerLink, ele tem um projeto de uma biblioteca aberta que ele liberou desde 2008, onde você pode pegar o Ethernet PowerLink, a pilha de protocolos, e implementar em diversos hardwares aí que você tem no mercado, inclusive um computador standard aí para você poder estudar. E eu ensino isso lá no curso também, tá bom? Então, quer saber mais? Vai no link, tá bom? E confere. Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês numa próxima aula. Até mais!